Futebol amador. Surgimento de uma paixão. Sabe aquele jogo de futebol de brincadeira, a famosa várzea ou pelada? Nessas brincadeiras surgiram termos que fazem parte do cotidiano do futebol amador. É cada garrão, pé de gancho, pé de gadanha, cabeça de maio. Meus amigos, se a bola furava, o jeito era improvisar. O importante é o futebol continuar. E o campo, então, qualquer campo cascalhado servia. O famoso terrão. Vários desses termos você já deve ter ouvido falar. A chuteira, por exemplo, se fazia em casa mesmo, com taxinha. E cada tranca durante a partida que era de levantar os pernas de pau. Bom, jogo que segue. Mas e aí? Você é um bom jogador ou continua dando tranca? O futebol amador. Deste cenário já se iniciaram inúmeras histórias reais de jogadores que viraram lendas do futebol profissional. E também de muitos clubes que deixaram suas marcas. É esse caminho que nos leva até o Grêmio Esportivo Gaúcho de Juí, clube que começou na brincadeira no Campinho dos Crote e se transformou no Esporte Clube Gaúcho, e isto foi em 18 de outubro de 1943. Um orgulho de a gente ter conseguido manter a história do Gaúcho, uma história de 70, já indo para 76 anos, que muitos passaram por aqui, deixaram sua marca, diretoria, desportistas, torcedores. A origem, Esporte Clube Gaúcho. Alguns anos depois, já em 1948, esse clube passou a disputar o campeonato citadino na cidade de Juí, deixando de lado o Campinho dos Crote para chutar a peteca no centro da cidade. A origem do Gaúcho na realidade, é na linha 3 Oeste. Ali começava a propriedade da família Crote, né? Começava dali e ia até onde atualmente é a sede da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, né? Segundo informações de Ademar Campos Bindé, chegou um momento em que aqueles jovens resolveram fundar um clube de futebol, e foi em 18 de outubro de 1943 que surge o Esporte Clube Gaúcho. E esse nome ficou até o momento em que Bertoldo Christmann, em função de ser torcedor do Grêmio de Porto Alegre e jogar futebol no Grêmio de Panambi, resolveu acrescentar o Grêmio ao nome do clube, transformando assim o até então conhecido como Esporte Clube Gaúcho em Grêmio Esportivo Gaúcho de Juí. Uma hora lá com o Esporte Clube Gaúcho, não, vamos botar o nome do Grêmio, né? Tá. E aí, claro, não queria perder o Gaúcho também, né? Então surgiu, mudaram para Grêmio Esportivo Gaúcho. A primeira disputa, clássicos Grêmio Esportivo Gaúcho contra o São Luís. O Gaúcho, a partir da filiação dele em 1948, na Federação, na época rio-grandense de futebol, né? Ele disputou o primeiro campeonato municipal entre o São Luís e o Gaúcho. Começou a contar, surgindo a história dos clássicos aqui, Gaúcho e São Luís. A final deste primeiro campeonato aconteceu logo contra o São Luís de Juí, time já tradicional na cidade. O Gaúcho vinha com um elenco de jovens, ainda inexperientes em comparação, e acabou perdendo o primeiro jogo por 4-2, mas já para o segundo jogo se reforçou. Entre os reforços, destaques para Dilon Fanfarribas e Nelson Luquezzi, ganhando assim o segundo jogo por 3-2, forçando um terceiro jogo, onde novamente o Gaúcho bateu o São Luís por 3-2, sendo campeão já na sua primeira disputa, e marcando o início de uma disputa que se tornaria um grande clássico de futebol amador em Juí. E aí vem as disputas de campeonato, depois vai encontrar os títulos, aí depois não preciso detalhar. O Gaúcho, em número de títulos, o Gaúcho tem mais do que o São Luís, né? Um ou dois títulos, mais do que o São Luís nos confrontos. Quando saiu os clássicos, o Gaúcho e São Luís, então né, a gente sabe quando você joga com um time que se intitula da elite, o outro que é menor vai para cima, quer ganhar todos e chega. Então dá uns clássicos bonitos. Uns clássicos muito bem jogados, né? Às vezes a gente perdia, às vezes ganhava, isso é questão de futebol. Quando o São Luís também não tinha o campeonato estadual para disputar, disputava o municipal, né, nos times de Juí. Houve muitas disputas entre os dois. E ali que a gente fala de anos dourados, aonde o Gaúcho despontou, né? O Gaúcho teve um apoio maior e conseguiu, então, superar em muitos campeonatos o São Luís. Um jogo de campeonato que o Gaúcho jogava com o São Luís lá no estado da Montanha, um tal de Del Debe, era um cara, um paulista, né? Era treinador de futebol, ele apareceu não sei como que ele apareceu por aqui, não sei bem e tal, mas eu sei que foi o tempo do Bertoldo Crispo, contratou ele como técnico, né?
E nesse clássico, eles que estavam reunidos lá no colégio, lá, ele dando as orientações, como é que é o jogo e tal, e disse o Alberto Faz, esse o Patrola, estava jogando de centroavante. Né? E ele disse pro Patrola, tu vai nesse clássico aí, tu vai fazer 3 gols. Né? E o Patrola, ficou faceiro, imagina, o treinador dizendo que ele ia num clássico lá ia fazer 3 gols. Né? E um dos gols que tu vai fazer é de pé esquerdo. Aí eu disse que o Patrola pensou, ele mesmo, o Patrola contava depois. Pô, mas disse que o meu pé esquerdo eu só uso para subir escada, disse que não chutava de pé esquerdo lá. Mas tá, o treinador, ele entrou todo orgulhoso. E tu sabe que ele fez, isso eu assisti também, esse jogo, não posso confirmar que é verdadeira a história, né? E ele fez, de fato, três gols, né? E um deles foi de pé esquerdo. Década de 50, os anos dourados. A década de 50 chegou, e com ela, os anos dourados do Grêmio Esportivo Gaúcho. O clube se sagrou 2 vezes tetracampeão do município, além de outros títulos e jogos memoráveis. Mas a partir do Gaúcho, por exemplo, teve, eu acho que foi tetracampeão, acho que foi 50, 51, 52 e 53. Todos esses anos o Gaúcho terminou ganhando do São Luís, né? E naquela época se disputava também o campeonato regional, né? Quer dizer, disputava a nível municipal primeiro, depois disputavam a nível de região. O campeonato regional foi disputado em Erechim contra o já tradicional Ipiranga, que na época dispunha de jogadores profissionais, enquanto o Grêmio Esportivo Gaúcho tinha em seu elenco jogadores amadores, que no máximo alguns que ganhavam um dinheiro para jogar era dos trabalhos realizados para a Ford, a mando de Bertoldo Christmann. Ou seja, seu dinheiro era um salário do trabalho e não para jogar futebol. E ainda assim, o Grêmio Esportivo Gaúcho fez um jogo de iguais. Ficou marcado na história do clube como um título, sendo um clube capaz de alcançar o vice-campeonato regional, mesmo com adversários tão fortes. O meu vínculo com o Grêmio Esportivo Gaúcho vem já dos anos 50, que o meu pai, mais conhecido por Noronha, foi camisa 10 do Grêmio Esportivo Gaúcho. Inclusive, segundo o seu Bindé, nos clássicos o meu pai fazia gols contra o São Luís e se dirigia até a frente da torcida do São Luís e mostrava o pé matador. Um lugar para chamar de seu, aquisição do Estádio da Montanha. Foi também na década de 50, mais especificamente em 1957, que o Sr. Bertoldo Christmann comprou e cedeu um terreno no centro da cidade para o clube. Espaço esse onde foi construído o estádio popularmente chamado de Estádio da Montanha, mas que também leva o nome de seu doador, Bertoldo Christmann. O Bertoldo, na época que ele foi presidente, ele resolveu de comprar aquela área que era da família Gens, aí de Alto da União, e comprou aquela área ali para a construção do estádio. Só que nunca foi feito o documento que ele entregasse para o Gaúcho. Tá? Foi o presidente do Gaúcho, Francisco Assis Costa, que se deu conta de que, apesar do estádio ser do Grêmio Esportivo Gaúcho, pois foi Bertoldo Christmann quem fez a doação, não havia nenhum documento que comprovasse. Ele então escriturou aquela área, porém nas documentações ficou registrado um vínculo direto entre a família Gens e o Gaúcho, como se o clube tivesse comprado o local. Isso até aconteceu depois, quando o Bertoldo faleceu. Tinha uma mulher que uma vez disse que tinha envolvimento com o Bertoldo e coisa assim. Um dia ela andou me ligando, não sei o que e tal, que queria saber como é que era, porque ela estava achando que ela ia ter participação no Campo do Gaúcho. Quem não conhece a história, o Bertoldo não aparece nessa história. Dá o nome do estádio do Bertoldo Christmann, porque era conhecido mais como Estádio da Montanha, né? Vamos botar o nome dele, que afinal, de fato, se ele existe, esse estádio é graças a isso aí, né? Haja luz, aquisição da iluminação. O Grêmio Esportivo Gaúcho também foi pioneiro na região em conquistar uma iluminação para o estádio, podendo assim realizar jogos noturnos. O Gaúcho, na realidade, terminou sendo pioneiro aqui na região de ter um estádio com iluminação para jogo noturno, né? Já existiu uma arquibancada coberta nos anos de 50,
O primeiro estádio do interior do estado do Rio Grande do Sul iluminado. O presidente do Grêmio Esportivo Gaúcho na época e também comandante do Exército, José Teixeira Neto, montou uma comissão com o objetivo de ir até o prefeito com a ideia de colocar iluminação no Estádio da Montanha. O prefeito da época ajudou na instalação da rede e o clube adquiriu refletores. A ideia principal era de colocar um gerador no próprio estádio. Porém, o responsável pelo setor de energia elétrica do município na época sugeriu ao prefeito que fizesse uma ligação da rede elétrica do bairro Glória, que ficava próximo, o que depois de um certo tempo se tornou insustentável. Depois se mostrou, com o tempo, cara, durou um certo tempo, mas com o crescimento da cidade, do bairro e coisa assim, consequentemente passou uns anos aí que começou, crescia o bairro lá e tal, e a capacidade do gerador que já tinha lá no bairro não era suficiente. O amistoso internacional, Grêmio Esportivo Gaúcho contra o Atlético Oberá da Argentina. Com o estádio, o clube foi em busca de novos desafios. Jogou alguns amistosos contra o clube Atlético Oberá da Argentina, sendo o pioneiro na região a jogar um amistoso internacional. Fizemos vários jogos, fizemos inclusive uma inauguração festiva, nós trouxemos o clube Atlético Oberá da Argentina, né? Fizemos um jogo, foi sensacional, aquele jogo público monumental. O que possibilitou os amistosos foi o contato que os paraguaios Júlio Garay Brits e César Lescano tinham com o clube da Argentina. Ambos foram trazidos para a região através do Clube Elite de Santo Ângelo, porém o mesmo não conseguiu regularizar a permanência deles no país. Como ambos já haviam jogado em Oberá, conheciam os responsáveis, facilitando assim o acontecimento desses amistosos. O Bertoldo Crisma descobriu que tinha 2 paraguaios lá que jogavam muito bem, então foi lá e trouxe os caras pra cá. Então aí o Gaúcho conseguiu regularizar a situação deles, né? E coisa que o Elite não tinha conseguido. Para me liberar para a gente ir lá para a Argentina, né? Retribuindo essa visita aqui da inauguração, que jogamos aqui e depois jogamos lá. Daí ganhamos 2 jogos aqui, né? Tanto a equipe da Ford como o Gaúcho ganhamos. Daí lá nós acho que acabamos perdendo, né? Daí o pessoal comentaram lá, né? Muito, né? Sobre mim. No fim não deu muito certo, né? Acabamos perdendo aquele jogo lá. Isso foi em 63, né? Quase no fim do ano. Nem tudo são glórias, momentos de disputa financeira. Mas como todo clube e como na vida nos ensina, não vivemos apenas de glórias. O Grêmio Esportivo Gaúcho sonhou alto e em 1963 lançou a campanha de sócio proprietário para ampliar o clube, criando uma sede recreativa, momento que fez o clube passar por dificuldades na justiça. O pessoal tinha uns do Gaúcho aí com esse projeto de venda de título patrimonial e coisa assim, então teria uma sede social recreativa com piscina e sede social e coisa assim, tá, e mais um estádio de futebol, seria uma coisa fabulosa mesmo, não tenho dúvida. Não. A ideia de mudar o clube passava pela demolição de uma parte do estádio, derrubando as telas e escavando o campo, jogando esta terra para as laterais, onde futuramente seriam construídas as arquibancadas, e o campo ficaria no nível abaixo, algo que não se concluiu devido ao custo. Me considero assim um dos responsáveis que estragou aquele projeto lá, porque eu disse o seguinte, olha, se tinha uns a favor, outros contra, aquela ideia e tal, tá? E eu disse, olha, eu acho o seguinte, nós estamos com uma ideia mirabolante aí, que isso aí não vai acontecer nunca e vão terminar enterrando o Gaúcho. Daí eu disse para ela, eu sugiro o seguinte, se vocês vão tirar toda essa terra e jogar toda ao redor e coisa assim, faça um buraco bem fundo mesmo e enterra o Gaúcho lá. Como o clube já havia vendido parte destas carteiras de sócio proprietário para uma sede recreativa, muitos pararam de pagar e entraram na justiça para tentar reaver o dinheiro investido, assim como o Grêmio Esportivo Gaúcho queria receber o que então os sócios deviam. Esse título dava direito ao cara frequentar a piscina, a sede social, o estádio, todas essas coisas assim e tal. E daqui a pouco tu tá dono de um título e não tem mais nada, né? E daí, né? Então isso aí a gente enfrentou muita coisa, inclusive teve um caso que eu acho que até foi, alguns casos foram até para a justiça. Escolinha de futebol, o professor Bindé. A escolinha de futebol do Gaúcho foi treinada por Ademar Campos Bindé. Sim, o Bindé pintou até de treinador da gurizada. 2 vezes por semana, a escolinha, como era conhecida, reunia os jovens para jogar futebol e acabou revelando alguns talentos para o futebol brasileiro.
Minha passagem, então, aqui no Gaúcho começou quando eu tinha 13 anos, fazendo parte da escolinha de futebol organizada pelo seu Ademar Campos Bindé. Chegou numa época lá que o Gaúcho estava já enfrentando dificuldade financeira, de vez em quando não tinha muita continuidade e coisa e tal. E aí começou aquela ideia, não, o Gaúcho tem que formar uma escolinha de futebol para preparar a garotada desde pequeno para depois formar um time do Gaúcho e tal, aquela história. Tá, todo mundo gostou da ideia, magnífica, né? Tá. Mas quem é que vai assumir a responsabilidade eu não posso, o outro não sei o que e tal, sempre tinha aquela coisa. E eu naquele tempo trabalhava no Jornal da Manhã, ficava meio perto do campo de futebol e daí eu sugeri, olha, eu gosto muito do futebol, acompanho e tal, eu posso fazer uma experiência de assumir como diretor dessa escolinha aí, vamos fazer uma experiência, ver se eu saio trabalho no jornal lá e pelas 5 horas da tarde, aí 2 vezes por semana, terça e quinta-feira. Muito se conseguiu naquela época com essa formação em escolinha, que a gente tem reflexos daquele trabalho que eram basicamente assim elementar mesmo, de 2 vezes por semana, numa questão quase só de jogar futebol, com algumas orientações táticas, mas que deram muitos frutos, porque muitos daqueles meninos que estavam junto comigo, jogando aqui então na escolinha do seu Bindé, como ela é conhecida, foram profissionais. Saía lá pelas 5 horas, ia lá para o Campo do Gaúcho e ele anunciamos que estamos organizando. Aí juntou a gurizada né? Mas foi um trabalho, terminou para mim muito gratificante porque eu fiquei durante 5 anos como diretor dessa escolinha de futebol, né? De 1975 até 1980. Até que chegou num ponto aí eu disse, bom, agora vamos dar lugar para um outro que assuma, dê alguma continuidade e coisa assim. Mas eu acho que nessa época nós conseguimos ter, inclusive, alguns jogadores que se projetaram aí. Que orgulha muito a nossa entidade de ter formado, ou pelo menos dado a condição de alguém se formar na posterioridade em outros clubes, né? De seguir uma carreira, então, profissional no futebol. Nós temos, por exemplo, só para lembrar, assim, tem o Eduardo, e a gurizada chamava ele de Dado, né? Eduardo Amster, o Dado. Mas depois ele foi para os juniores do Grêmio, né? E hoje é conhecido, ele é inclusive um dos preparadores das categorias de base do Grêmio, como Chico, que lá deram o apelido de Chico lá e ficou, né? Tem o Luiz Fernando Wissmann, vários times do Brasil ele jogou, né? Paulo Roberto Wissmann, o Paulinho, que também jogou no Internacional, jogou no Caxias, São José. O Betinho, né, que foi muito conhecido no São Luís, mas jogava com nós aqui na escolinha. Tem os Wissmann também, que tinha o Paulinho Wissmann, que hoje está aí, professor de Educação Física, né? Um lateral esquerdo, muito bom. Jogou no Caxias, jogou em outros clubes, coisa e tal. Tem o irmão dele, o Luiz Fernando também, jogou em várias equipes aqui. Depois ele foi jogar jogou acho que na Bahia, me parece, se não me engano, no Vitória. Depois ele foi para o Náutico de Recife, né? E voltou. O Elton Kramp, filho do Ratinho, que foi um dos treinadores aqui, é uma parte da história nossa, dentro do Gaúcho também. Jair Galvão, né, jogou várias equipes do Rio Grande do Sul, hoje é treinador das equipes aí, foi treinador de São Luís. 2 que se revelaram e depois vieram jogar e se destacar no São Luís aqui. O Jair Galvão, né, que depois, agora mais recentemente, foi treinador aí do São Luís. E o Betinho, que era o Hélio Roberto dos Santos, né? Que também aquele foi para os juniores do Grêmio, né? E depois jogou em várias equipes, jogou até no interior de São Paulo lá e tal. E depois veio uns anos, jogou no São Luís. O Osmarzinho, professor de Educação Física, foi jogador de categorias do Grêmio, jogou no Guarani de Cruz Alta. O Gilban, o Cebolinha, né? Que jogou nos juvenis do Internacional, é treinador de goleiros também, preparador físico de equipes hoje no futebol brasileiro. O Papico, jogou no São Luís, jogou Chapecoense muitos anos. O Chibinha, né? Que é o pai do Chibinha hoje, né? Nós tínhamos o Chibinha, agora tem o filho, jogou pelo São Luís também, Tupi de Quixumal, Dinos da Rosa.
A gente teve também um início aqui, quase no final da escolinha. Paulo Baier também jogou aqui, depois, né, como parou a escolinha, foi para outros rumos. Podemos citar também o Dunga, jogava aqui nas escolinhas conosco por um período, né? Depois se tornou aí a pessoa que é de renome. Caticoco é melhor que Pelé, o craque da montanha. Um dos grandes jogadores do Grêmio Esportivo Gaúcho é o popular Caticoco. Sua história, assim como sua humildade, são encantadoras. Pelos lados da montanha, ele é conhecido pelos dribles e belos jogos que fez com a camisa tricolor. Algo memorável que jamais será esquecido. Vou até falar antes aqui do Caticoco, né? Que é um cara que ele era professor também, né? Mas era um cara... E eu, por exemplo, que às vezes banquei a função até de técnico lá, né? Era um dos jogadores mais disciplinados taticamente, e era ele. Tu orientava ele, ó, tu tem que fazer assim, tu te posiciona lá, tu vai... Normalmente eu jogava na ponta direita ou esquerda, né, e tal. Né? Não tem esses esquemas modernos de hoje, né? Era 4-2-4, 4 lá na frente, né? E tu vinha aqui no meio, né? E daqui tu tinha que sair e resolver a coisa. Era problemática a coisa, não era fácil. E quando o cara te marcava em cima, então? Já vem procurar o... A gente que conta essa história que ele passou pelo meio das pernas do Ortunho, aquele que era um baita negão, coisa assim. Isso é verdadeiro porque eu assisti também esse jogo lá, não entende, né? Com o Grêmio nós estava perdendo, né, de 4-1, né, e daí fui jogar lá na ponta direita lá. Aí tinha aquele paredão lá, o Ortunho. Foi um lance bem do lado de lá do campo lá. O Gaúcho estava atacando para aquela goleira lá, e ele recebeu a bola e foi, e o Ortunho veio, era lateral esquerdo, né? Veio se posicionar na frente dele, e ele gingou para lá e para cá e tal, e ele, pela altura dele, coisa assim, ele botou a bola por baixo e entrou por baixo das pernas e jogou. Foi um lance que a torcida enlouqueceu, né? Daí lançaram a bola, tá? E eu era acostumado a levar ela com a cabeça, né? Daí dei uma picadinha aqui, quando fui dar o segundo toque na bola, o Ortunho levantou, né? Ele é um cara de 2 metros, com 1,5 metro de perna, daí ergueu a perna, né? E me tirou da bola, e daí eu acabei passando por baixo das pernas dele. É gol. Ai. Esse eu não perdi. Pois é, não. Emoção, tristeza, né? Coisas do futebol, né? Mas, graças a Deus, né? Nós temos boas memórias também dessa trajetória aqui no Grêmio Esportivo Gaúcho. Os dias atuais. Veteranos dominam a montanha. Atualmente, o Grêmio Esportivo Gaúcho busca manter as suas estruturas físicas e seus jogos e times são mais voltados para a categoria amadora acima de 35 anos, tendo atualmente em torno de 200 pessoas que frequentam o estádio e cooperam para manter o clube. Muitos planos e sonhos fazem parte da diretoria, mas manter os pés no chão é fundamental. Enquanto isso, a bola continua rolando para o Grêmio Esportivo Gaúcho e com isso continuam se acumulando histórias que fazem desse clube encantador. A gente tenta de uma maneira ou outra manter vivo a nossa história. Com essa questão de ter criado essa questão de sócio proprietário, eu acho que é uma forma de manter a atividade, que eles têm uma sede social, de vez em quando fazem confraternização lá e tal, reúne, eu não me lembro deles, devem saber, não sei quantos sócios eles têm agora, né? Nós temos várias participações a nível municipal em jogos, né? A gente disputa campeonato veteranos na categoria 35, da categoria 42 anos, tem uma categoria também 47 anos acima, né? No início a gente tinha um time
Com esse time nós jogávamos em diversos municípios aqui da região, inclusive municípios distantes. Visitamos Santa Catarina jogando futebol. É um grupo de amigos onde muitos deles fazem parte hoje de um grupo que nós temos aí acima de 50 anos, conhecido como Gaúcho 45, mas na realidade temos jogadores com 50, 55, até 60 anos de idade. É um grupo de amigos que nós, entre 2 e 4 horas, fizemos uma preliminar dos jogos que depois temos 2 gaúchos de 35 anos, onde um deles joga em casa e o outro joga fora, a cada sábado. Com mais 2 equipes a gente joga, então, com adversários de fora, né? Esse jogo que está atrás é entre nós, mas nós temos 2 equipes de acima de 35 anos, que hoje uma equipe vai jogar aqui às 16 horas e outra equipe está em outra cidade jogando. Na outra semana inverte, aquela equipe que está fora joga aqui e essa joga com o adversário, então, ou de Juiz ou de fora, na mesma categoria. 105, 108 jogadores de veteranos, entre esses alguns guri mais jovens no meio, mais novos. Temos então o time nosso, que é os acima de 45, que joga no sábado à tarde entre nós, pela inscrição, pela ordem de chegada. E daí tem o Gaúcho A e o Gaúcho B, que um time joga em casa e outro joga fora, todos os sábados. Assim como tem também, nós participamos com uma equipe no campeonato da primeira divisão do município de Juiz. O ano passado a gente foi vice-campeão, então, do campeonato. A gente joga também algumas coisas aí de futebol de salão, quando é organizado pelo CDL. A gente, não é a nossa atividade, que o nosso mais é futebol de campo, mas a gente sempre está representando de alguma forma. A gente apoia também um time feminino que disputa o campeonato estadual, né? O Esporte Clube Juiz, que usa nossas estruturas aqui para disputa do campeonato. A gente tem hoje uma parceria com uma escolinha de futebol que tem bastante atletas até 15 anos, 16 anos que fazem treinamentos aqui. Então assim, ó, a gente for analisar hoje, nós temos mais de 100 jogadores aqui em atividades nessas 3 equipes. Atletas de uma maneira bem amadora, né, numa estrutura amadora, a gente não tem nada assim profissional, mas a gente está dando continuidade àquilo que foi começado. A gente tem também aqui domingos de manhã uma equipe um pouquinho mais de idade também, que joga domingo de manhã, então é um envolvimento muito grande aqui na Casa do Gaúcho, no estádio Bertoldo Christmann aqui, né? E hoje nós temos assim, nós estamos com 25 sócios proprietários do Grêmio Esportivo Gaúcho, que são os membros que fazem a diretoria, que tocam aqui o Grêmio Esportivo Gaúcho. Temos mais de 100 atletas, mas esses não são sócios proprietários, eles são participantes aqui. Desde menino eu torci pelo Gaúcho, né? E também quem me puxou muito para cá também foi meu irmão, que foi o Roberto Milton, que nem meu filho. Nós gostamos muito do clube, é muito do coração nosso, entende? E isso é muito bacana porque os mais antigos vêm para cá jogar, né? Simplesmente amador, né? É puro amor ao futebol. E o Gaúcho é isso, né? Todos nós, assim, gostamos muito do Gaúcho porque a gente tem muita amizade aqui dentro, né? É um vínculo de Juiz, a região. É muito bacana ser sócio. Eu atualmente sou vice-presidente do Gaúcho, né? Estou aqui para ajudar, né? Mas aqui o importante, assim, é essa união de todo mundo. Nós nos unimos, o futebol, com o pessoal, os mais veteranos, os mais velhos. É uma forma, assim, de lazer, sábado e domingo. Então as pessoas mais velhas vêm para cá para conversar, né? E para jogar o seu futebolzinho, né? Mesmo sendo limitado para pessoas mais velhas, mas é muito bacana aqui, né? E que venham para cá, Vamos tomar essa cervejinha aqui. O clube está à disposição da comunidade de Juiz. Ainda temos sonhos, a família Grêmio Esportivo Gaúcho. A gente quer que essa história continue. Bom, o amor ao futebol fez com que este clube completasse em 18 de outubro de 2019 seus 76 anos de história. Então imaginem, não cabe tudo aqui. É algo notável e sustentado através do amor. Amor ao futebol, amor ao clube, amor a uma família conhecida como Grêmio Esportivo Gaúcho. Assim, o sonho
de poder voltar a disputar de repente iniciar lá para uma terceira divisão, um campeonato amadores estadual, né? A gente conseguiu nesses anos ampliar um pouco a estrutura, a gente tem hoje uma estrutura pequena, mas pelo menos para a nossa capacidade não precisa mais. Claro que com uma atividade maior, né, há necessidade de aumentar as estruturas. Mas nós temos arquibancadas, devemos ter uma capacidade aqui de pessoas em pé e sentadas no estádio, em torno de 2.500 pessoas. Vamos melhorar muita coisa, a infraestrutura do Gaúcho a gente vai melhorar, né? Porque ainda tudo se vai em torno de dinheiro, né? Que todos nós ajudamos, assim, gratuitamente, ninguém ganha nada aqui dentro, né? Nós temos uma sede agora para reformar direitinho, né? Já melhoramos o campo de futebol, já tem iluminação e tudo, né? E a gente aos poucos, né? Conforme vai entrando dinheiro, a gente vai melhorando o Gaúcho, né? Mas com muito sacrifício, Para um esporte amador, né? Temos estrutura de banheiros, temos copa, salão social, né? Coisas assim que vêm demonstrando que a gente está investindo um pouco daquilo que a gente tem de recursos para manter a estrutura. Mas assim, o Gaúcho é uma linda história. Nós temos pessoas apaixonadas pelo Gaúcho, que choram pelo Gaúcho, que são assim pessoas que realmente dedicaram grande parte da sua vida social, do seu rol de amizades, do seu tempo com a família, dos seus finais de semana para jogos, para construir aquilo que está registrado na memória de muitos. Então, é um agradecimento especial que eu faço aos simpatizantes do Grêmio Esportivo Gaúcho, a quem foi diretor, quem foi atleta, né, quem veio aqui num jogo, que torceu, que ajudou o Gaúcho a alcançar suas glórias, assim como ajuda até hoje. Nós temos aqui uma participação muito boa de amizades. Então, eu acho que isso que fica é o Gaúcho ser uma entidade parceira, uma entidade aberta à comunidade, um patrimônio próprio do Gaúcho disponível para a comunidade de Juí. Coisa que eu jamais ia esperar um negócio desse aí, né? Nós tivemos uma assembleia que tinha falecido o Bertoldo Christmann, né? uns 1 ano, 2 anos antes, assim, então. E numa assembleia lá, que aí foram para eleger nova diretoria e tal, e aí Norberto Knebel, que apresentou lá a sugestão lá que eu fosse indicado como patrono do Gaúcho, né? Eu achei demais, não quis até meio recusar e coisa assim e tal, mas daí o pessoal, não, mas não, já tem tantos anos dedicado ao Gaúcho, não sei o que e tal, e coisa assim e tal, e no final fiquei com esse título de patrono, só que eu digo patrono pobre, né? Não tem nada de rico, né? Eu me sinto gratificado por tudo aquilo que eu consegui fazer pelo clube, né? Não me recordo agora. Tem muitas coisas marcantes da história do Gaúcho, mas claro que esses títulos, por exemplo, que o Gaúcho conquistou muitas vezes, aí a gente participou e teve influência ou de uma forma direta e coisa assim e tal. É uma satisfação muito grande estar dando sequência no que o meu pai começou lá nos anos 50. Estar aqui no Gaúcho aos sábados à tarde é uma família, nós somos todos amigos aqui, é um privilégio fazer parte desse grupo e principalmente em estar representando o meu pai, o seu Noronha. Para mim foi uma satisfação grande mesmo de ter jogado nesse clube. Então hoje eu sou tricolor e juense de coração mesmo. Sentia que era uma família, né? Então por isso a gente acabou se apaixonando pelo Grêmio Esportivo Gaúcho. É poucos sócios patrimoniais, mas tem aqueles que se dedicam e têm essa vontade de ver o Gaúcho crescer, ter essa harmonia, essa qualidade de vida, essa amizade no sábado à tarde. Para nós, a história do Gaúcho pesa, né? Ela é uma história marcante, forte, né? E eu sou feliz com isso. O que eu faço é de livre e espontânea vontade, é por amor à entidade, por carinho às pessoas que a gente encontra aqui, que a gente encontra na rua, que tem momentos para relembrar, que tem momentos para comemorar e também
nos momentos tristes para apoiar.